E para conduzir a trilha da cultura, hoje nós estamos em trio, que é o nosso jurídico aqui, a equipe jurídica, doutor Vinícius, doutor Matheus. Eles que fazem assessoria jurídica na área da cultura. Nós temos um plano plurianual, diferente de projetos, planos têm continuidade, eles podem ser reapresentados e continuados, como foi falado ontem, o caso das oficinas culturais, eventos como o Domingo no Parque, espetáculos, eles se reproduzem ano a ano, né? O projeto não, ele tem uma data de início e de fim, e muitas vezes ele não pode nem repetir o nome ou a identidade. Também um case interessante foi que ontem o pessoal do esporte trouxe, né, que cada projeto tinha uma identidade visual da ANB. No próprio Fundo da Infância, nós temos projetos que têm o mesmo direcionamento, podcast, mas ele tem nomes diferentes, identidades diferentes e metas e ações diferentes. Então, esse plano plurianual de cultura, o vigente, nós já temos vários planos aprovados e executados ao longo desses 12 anos de história do Parque Diamante, da Associação Jorge Lacerda, e esse ele é vigente até 2027. Então, eu vou passar a palavra para os nossos queridos advogados que vão falar sobre como é rápido e fácil aprovar um plano plurianual no Ministério da Cultura. Conta aí. Bom dia a todos. Até gostaria de iniciar aqui fazendo uma menção à minha ex-professora que está aqui. É um prazer, tá? Faz muito tempo que eu não via você, mas fiquei bem contente de ter aqui na plateia e é uma responsabilidade muito grande. Então, vamos iniciar da melhor forma. Então, pessoal, a Daphne comentou, nós temos aqui um plano plurianual que foi apresentado lá no meio de 2023, né, Daphne? Foi uma luta muito grande para conseguir aprovar, porque vai diligência, volta, verificado as questões de acessibilidade, democratização de acesso, planilha orçamentária, vai e volta, e nós temos que se adequar com as normativas, e muitas vezes você já está adequado, o Ministério faz nova análise, e assim vai passando os meses. Então, foi uma experiência desafiadora naquele momento, né? Mas aprendemos bastante, pode ter certeza, para que nos próximos essa apresentação, quem sabe, seja ainda mais severa, né, Daphne? E é engraçado porque, por mais que nós trabalhamos há muitos anos com plano plurianual, não tem uma garantia de que vai continuar assim. Então, os pareceristas mudam, os conselheiros da cultura mudam, os processos mudam, e tudo isso impacta na avaliação. Então, quando a gente fala em trilha da cultura, quando a gente fala em Ministério da Cultura, estamos falando em pareceristas do Brasil inteiro que avaliam um projeto de Capivari de Baixo, uma cidade de 27 mil habitantes, com centros de cultura, que atualmente é um ponto de cultura, né? Um fomentador da cultura. É para ser o acelerador aqui na nossa região. Mas ele também analisa um projeto no Amazonas, onde o transporte não é Uber, não é carro, é um barco. Então, essa pessoa ela precisa entender que lá na Amazônia, ele vai ter uma passagem de barco de 1,75 às 8 horas da manhã e às 3 da tarde é 5,75 o valor da passagem do barco. E aí, essa sazonalidade. Então, quando a gente fala de projetos da cultura, a gente precisa entender que quem está lendo não conhece a nossa realidade, não conhece o nosso estado e vai focar muito na lei de cultura, no plano anual, no plano, né, de cultura. Então, a gente às vezes tem uma ideia de que a lei da cultura ela vai ser um band-aid para aquela ação na nossa entidade. Minha entidade ela não é prioritariamente de cultura, mas eu quero fazer cultura dentro dela. Então, eu tenho que realmente estudar todas as diretrizes culturais para fazer cultura e para atender essa normativa. É um pouco mais profundo esse cruzamento de leis, né? Pessoal, bom dia também para quem eu não cumprimentei ainda. Obrigado, Dafna, novamente pelo convite. E, de fato, tudo que tens falado aí a gente está de acordo e, assim, quando a gente aprovou, inclusive, voltando novamente ao plano plurianual, a gente aprovou
em 2023. E em 2023 a gente teve uma alteração brusca de normativa. Vale lembrar que 2023 é o primeiro ano desse governo federal. Então, assim, houve uma completa alteração de política de cultura e uma flexibilização bem grande, uma desburocratização bem grande, para tentar facilitar, para tentar fomentar mais a cultura, sem tentar entrar em espectro político aqui, mas, por exemplo, em 2022 a gente tinha uma limitação de KNAI, então a entidade que queria acessar a lei de incentivo à cultura não poderia ter nenhum KNAI que se aproximasse de uma atividade empresarial, que se aproximasse de uma atividade comercial, ou seja, se limitava a entidade somente àquele recurso de lei de incentivo à cultura e impedia que ela tivesse outro fundo, outro tipo de recurso. E nesse ponto, né, Matheus, é até importante complementar que em 2023 a instrução ela trouxe todos os quinais possíveis, né, dos segmentos culturais que estariam aptos a estarem enquadrados nessas propostas culturais. Então é algo que a gente toma como referência até hoje, né? E assim, para quem não tem o entendimento, o que é um KNAI? Ele é um Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Ele está conectado à Receita Federal, ao teu CNPJ. Então, aquilo que o teu CNPJ não te permite emitir nota fiscal, exercer a tua função de atividade econômica, ela não poderia estar credenciada. E ela tem que estar no teu estatuto, né, ou no teu contrato social, porque no caso de lei de cultura, ele não abrange apenas entidades. Uma empresa privada pode acessar recurso da cultura, que faça cultura, né? Uma empresa de mídia que faz podcast. Ela pode financiar um podcast sendo privada. Ela vai ter que seguir todos os critérios da normativa, mas ela pode acessar esse recurso. Inclusive pessoa física, né? Desculpa Pessoa interromper. física, a MEI, o poder público pode ser proponente. Só que para cada setor que vai fazer uma proposta, porque tudo começa com uma proposta, ele vai ter uma diretriz que vai nortear dentro da instrução normativa. Então, é legal explicar essa questão do KNAI, porque poucas pessoas dão atenção, e geralmente é onde bate na trave. É bem isso mesmo. E além de tudo isso, como tu mencionasse, na verdade a pessoa física pode, né, a pessoa jurídica, MEI, inclusive, e tudo isso tem limitações dentro da própria normativa, até dos valores das propostas. Então, tudo isso vai ter que estar bem enquadrado para que se possa estar nivelando lá, para que essa proposta chegue no Ministério e não bata na trave. Uma coisa que a gente bateu bastante em relação a esses limites, com cada pessoa jurídica, MEI, pessoa física, vai ter um limite lá na lei. Então, eu vou poder apresentar projetos aí de até 15 milhões, se for pessoa jurídica. Se eu for optante do Simples, um limite menor, 6 milhões, se não me engano. Mas tem uma coisa interessante que eu acho que para quem não estava aqui ontem, a gente gostaria de repetir, porque é uma informação importante. Quando forem definir valor total de projeto, cuidado com valores muito altos, cuidado com aquela gordurinha que a gente coloca na planilha orçamentária. Por quê? Para eu ter o meu processo analisado, eu vou ter que captar pelo menos 10%. E para ter meu projeto iniciado, eu vou precisar de 20%. Então, às vezes, a gente assim, cede àquela tentação de colocar o valor do projeto bem alto e o Ministério da Cultura não tem feito muitos cortes. Então, a gente se vai lá e coloca um valor de um projeto que poderia ser de 600, 700, eu coloco 1 milhão, já tenho que iniciar com uma largada aí de 100 mil para pelo menos ter o meu projeto analisado. Porque essa primeira análise que é feita, ela é somente assim, é uma análise bem superficial, para fazer aquele enquadramento do artigo 18 e 26 que a gente falou ontem, e também para ver se não tem nenhum absurdo em relação ao objetivo do projeto. Então, passa por esse primeiro filtro e tem que captar 10%. Se a gente coloca um valor muito alto lá, já inviabiliza a análise e depois o início do projeto. E esse é um problemaço, né? Porque se uma empresa decide aportar um valor e tu não chega nessa captação mínima, depois você vai ter que explicar para ela que, olha, o projeto não foi iniciado e esse valor vai para um fundão. Esse valor não vai para o projeto que eu te prometi que ia fazer porque eu não consegui captar o mínimo. E é difícil depois voltar, bater na porta do empresário de novo para pedir um novo recurso, quando tu talvez não tenha conseguido fazer o primeiro projeto para o qual ele doou, né? E lembrando, né, Matheus, eu acho que é importante a gente destacar que esses 10% é só uma fase, 10% da captação é só uma fase, né, de toda essa proposta, de toda essa análise.
Na verdade, você tem que captar 10% para que o projeto vá para uma fase que a gente chama de readequação da proposta à execução, que é feita uma nova análise para ver se as planilhas orçamentárias estão adequadas, para ver se as medidas de acessibilidade estão adequadas, democratização de acesso. E aí sim, depois, também tem que se fazer a captação de 20% para que se inicie a execução do projeto. Então, é todo um enquadramento aí que tem que ter para que se dê sequência nessa situação. E para planos plurianuais é um pouquinho diferente, né? Por isso que essa questão da estratégia, né, de a gente saber qual é a dor que a gente está querendo resolver e se aquela dor realmente precisa daquela solução. Eu falei muito ontem sobre isso. Porque a fase de proposta, para nós, ela é a mais demorada. Quando a gente começou o processo de plano plurianual em março de 2023. A primeira posição positiva foi em junho. Ele foi ter o start dele, né, a aprovação, tipo, pode captar e tudo mais, em outubro de 2023. Ainda que foi rápido, dentro das limitações do Ministério e do governo, né, que recebiam uma enxurrada de projetos e planos para... Eu lembro que naquele ano eles receberam 15 ou 16 planos plurianuais de todo o Brasil. E a maioria da outra demanda era projeto, né? Mas essa estratégia de parar e escrever, quando começa errado, a gente tem uma tendência de ir atravessado até o final no projeto. Então, gastem tempo na proposta. Escutem as pessoas que vão trabalhar no projeto. Levantem as necessidades. Avaliem se realmente é necessário toda aquela solicitação. Porque, às vezes, a gente vai botando na planilha 5 mil daqui, 10 pilinha dali, e quando tu vê é 1,5 milhão. E captar recurso na atual situação econômica do país não é uma coisa simples. Então, tu te frustra, porque são meses de trabalho escrevendo uma proposta, então tu passa aí 7, 8 meses num processo, e aí tá lá parado porque não tem dinheiro, porque ninguém vai querer doar. E o empresário, quando ele olha um projeto de 1 milhão, é a primeira coisa que ele pergunta, para quem faz mobilização e captação: já tem outro doador? Quando ele vê que só ele vai doar, ele pensa, não, ele vai precisar de mais uns 300 mil para rodar, eu vou dar 100, não vai adiantar, eu vou pegar esse 100 e vou dar para outro que vai fazer. Porque é estratégia de negócio. É uma estratégia. Por que eu vou deixar meu dinheiro parado lá, que talvez o cara não vá conseguir executar, se eu tenho uma outra entidade ali que, se eu botar, daqui 2, 3 meses está rodando e a minha marca está aí e eu estou vendo meu dinheiro dar retorno para a comunidade? Então, essa fase de proposta... E é tão interessante que o Ministério da Cultura, ele abre uma janela, ele aprova a tua proposta. Depois ele abre uma janela, tu tem certeza que tu quer isso aqui mesmo? Eles te dão mais 30 dias para tu avaliar a tua proposta. A maioria da galera vai lá e finalizar, não preciso de mais tempo. Aí finaliza, porque quer acelerar o processo. Aí vira projeto ou plano plurianual. Aí, quando vai aplicar a readequação, os erros que não corrigiu na fase de proposta, começa a fazer na fase de projeto. Só que aí depois vocês vão ver lá na frente que esse monte de readequação na prestação de conta, meu irmão, é uma pequena dor de cabeça no futuro. Então, 70% do nosso tempo planejando e 30% executando. É uma matemática bem boa da gestão, né, administrativa. Então, essa questão da proposta, tudo começa na proposta. Avalie bem as suas necessidades, veja se está bem adequado com a realidade do teu entorno. Cruza essa informação com o plano de cultura, né, para depois pensar em acionar essa rede aí que vai financiar, que vai executar e tudo mais. Ô, Dafna, e outra situação que é muito importante a gente destacar é que toda essa proposta ela é lançada dentro do SALIC, que a gente chama, né? Perante a Lei de Incentivo à Cultura, nós temos um sistema que é o SALIC. O SALIC é um sistema, ele é muito bom, ele é bem intuitivo, ele é de fácil acesso, porém, até algo que eu venho conversando bastante aqui internamente, a gente não tem uma aproximação, às vezes, muito grande com o Ministério da Cultura. Ele está lá em Brasília, né? E muitas vezes vem uma diligência e você, às vezes, quer conversar, quer trocar uma ideia com um parecerista ou com quem analisou para tirar uma dúvida pontual. Isso é muito difícil. Tá? Então, por isso que tem que ter, sempre dentro da entidade, uma pessoa habilitada que fique coordenando isso, que fique destacando, pontuando, precisamos ir atrás dessa documentação que foi diligenciada, precisamos adequar os objetivos do nosso projeto
Então, isso tudo é muito importante, porque não tem muito onde a gente bater e ligar. Essa é a verdade, para tirar dúvidas. Então, tem que ter algo muito coordenado. E eu lembro, na época da aprovação do nosso plano, a gente recebia uma diligência do Ministério da Cultura. Eles nos mandavam uma exigência. A gente respondia. Quando vinha o retorno deles, claramente era outra pessoa. Não era a mesma pessoa que estava analisando. Aí adivinha? Vinha uma nova exigência. Aí tu responde. E torce para que talvez seja a mesma pessoa e torce para não aparecer uma nova exigência. Porque senão tu fica naquele trabalho ali. E assim, o Ministério da Cultura tem um prazo normal de resposta, 20 dias, que eles podem prorrogar por mais 10 dias. Então, a cada diligência, a cada nova análise, já vai lidando aí com os 30 dias. No mínimo. No mínimo. E quando tu vê, tu fica já 3, 4 meses nesse jogo de vai e volta e não consegue justamente resolver porque tu não consegue pegar no telefone e ligar para a pessoa que está analisando o teu projeto. Então, por isso a estratégia de tentar evitar ao máximo esse tipo de diligência, evitar ao máximo esse tipo de readequação no meio do plano, no meio do projeto. É super interessante, porque eles são bem imparciais mesmo. Então, eles estão distantes e é tudo via sistema. Então, a tua escrita e a tua transparência e a tua evidência, né? Como tu vai evidenciar a tua necessidade, ela é fundamental. Tu vai ter que ter um poder de síntese e de explicação ali surreal. E é bom destacar também que essas propostas perante o Ministério da Cultura, elas têm um período, né, para que isso aconteça. É do dia 1º de fevereiro até o dia 31 de outubro de cada ano. Então, fora isso, não se tem como apresentar propostas. Então, é um prazo que todas as organizações têm que estarem bem encaixadas, adequadas, para também não chegar na última hora para apresentar a proposta e tiver algum empecilho nesse sentido. Então, é algo para destacar. Ano passado, o sistema foi hackeado, caiu, ficou diversos dias fora, ficou uma semana quase, eu acho, né? Foi isso, Ju? Uma semana. E tiveram que readequar a data, enfim. Mas é bem comum. Última semana de proposta, de lançar propostas, o Salic não suporta, não aguenta. E aí vem as teorias da conspiração, mas vamos pensar que é o Brasil inteiro, né, gente? Que servidor que tem que ser esse para aguentar tudo isso? Então, realmente é difícil. Então, exige das nossas entidades e agentes culturais planejamento, gestão, estrutura, organização. A gente conversa muito aqui, a gente executa os eventos, a gente começa a trabalhar 7, 10 meses antes. A gente já está trabalhando nos eventos de outubro. Então, quando se fala de cultura, tu está trabalhando de um ano para o outro. A gente já está pensando em 2026, a gente está vivendo 2025, executando o que planejou em 2024, mas já pensando em 2026. Então, quem trabalha com projetos, com planos plurianuais, está sempre 1, 2 anos na frente, pensando nessas propostas. E olha que desafio. Quem serão as pessoas? Como as pessoas estarão ano que vem para consumir isso? Será que ainda vai ser útil? Por isso que essa fase de proposta ela tem que ser bem alinhada realmente e muito estudada, na minha percepção, né? Sim, e eu acho que assim, a gente conseguiu passar por essa fase de proposta, conseguiu aprovar. O que a gente pede para toda entidade é tenha muito cuidado depois nesse momento da execução, porque em relação à lei de incentivo à cultura, eles têm um cuidado muito grande com o monitoramento. Então, eles têm um cuidado de exigir relatório trimestral. O próprio sistema ele faz a análise automática dos limites. Então, eu lembro, por exemplo, na lei de incentivo à cultura, a gente tem custos vinculados. Então, eu posso gastar 15% pelo menos do meu valor total do projeto em custos de administração, 20% em custos de medida de acessibilidade e tudo mais. E esse acompanhamento é feito de forma instantânea no sistema. E assim, a partir do momento que a gente não coloca uma nota fiscal lá que deveria ter colocado, que a gente não faz uma atualização de um comprovante de pagamento, o sistema começa a te mandar notificação. Notificação, notificação. E tem gente que às vezes vê a notificação, é igual o WhatsApp, assim, né? Bom, depois eu respondo. E o depois eu respondo fica 30, 40 dias. E isso pode gerar um problema bem grande, porque isso leva aí a sérias consequências com o Ministério da Cultura. Então, quem tiver projeto aprovado, tem que ter alguém cuidando desse sistema diariamente, acompanhando diariamente, para saber se existe alguma diligência, se existe alguma irregularidade, tanto em planilha orçamentária, quanto em execução do objeto e tudo mais, né?
foto o tempo todo. Isso tem um banco de dados, uma nuvem gigante para guardar todas essas evidências. E a gente recebeu aí, uns 2 meses atrás, uma diligência de um projeto lá de 2014, né? Pedindo um folder, porque a logo estava diferente. Então, assim, além das evidências diárias, a gente tem que guardar print do Salic, tudo que tu modifica, que tu altera, tu vai registrando em pastas e mais pastas. Então, tem um procedimento de relatório bem extenso. E uma coisa que a gente fica mais confortável hoje, porque quando eu entrei e trabalhava com o Salic ele dava uns bugs gigantes, assim, tipo, do nada aparecia um saldo inexistente, dava muita variação. E hoje a gente tira R$ 1 da conta, ele já me avisa. Todo dia 25 ele fala, tem nota que não foi lançada. E a gente lança, a gente tem aqui a última semana do mês não se faz pagamento, não sai dinheiro da conta, e só se abastece o sistema. Abastece toda semana, mas a última do mês tem que fechar. Tu não pode começar o mês sem conciliação bancária, sem fechamento contábil. Todo dia 25 a notificação chega. É batata, assim. Então, tudo é lançado mês a mês, desde notas até os relatórios de atividade. E cada atividade tem que ter lá quantas pessoas vieram, o público, o valor investido. Então, um detalhamento, um trabalho por detrás do evento, que é o pré-evento, tu já fica semanas, às vezes, trabalhando nele, e o pós-evento, que é juntar todas as informações. Eu acho até que tem duas coisas que eu só gostaria de destacar rapidinho aqui. A primeira, tentar evitar ao máximo o documento físico. Tentar deixar tudo digitalizado. Eu sei que às vezes, e até engraçado, né? Eu tô com a minha colinha aqui no papel, não tô no celular, mas eu também não sou muito fã do documento digital. Mas não tem como a gente manter a guarda de documento físico durante 10, 15 anos. Ah, mas a instrução normativa fala que eu tenho que deixar esses documentos guardados durante 5 anos. A gente tem prestação de contas aqui de 2014, 2015. Quem que vai ter coragem de depois de 5 anos simplesmente pegar os documentos e vou jogar tudo fora agora? Não dá para ter isso. E é pior, até mais dramático, porque eu tive minha prestação de contas aprovada. Posso jogar fora? Não. Não, porque pode ter reabertura da prestação de contas, pelo menos uma vez. Então, assim, querem ser conservadores 10, 15, 20 anos. O máximo que vocês puderem guardar esses documentos, vocês deixem guardado. E é engraçado porque hoje, desde que nós começamos, primeiro que a gente entrou na pandemia para fazer cultura, e aí não podia ter papel, né? E aí a gente implementou tudo no digital. E aí permaneceu as inscrições. E as pessoas questionam muito. Tá, mas não dá para fazer manual? Não. Tem. A gente pode parar alguém da equipe, te atende, faz a inscrição online do teu lado, mas a inscrição é online. Fica lá registrada a hora que a pessoa fez a inscrição, do que ela quer participar. E assim, é bem desafiador largar o papel, realmente, porque vocês viram, né? A listinha de presença tá rolando. Às vezes a gente tem uma dificuldade com a internet, que é instável, que não fica acessível a todos. Tem a limitação que algumas pessoas não conseguem usar o aplicativo, mas ela é essencial para a entidade. Então, quando vocês verem uma pesquisa de satisfação, quando vocês verem um link de inscrição, se coloca no lugar da entidade e pensa, isso é para facilitar aquelas pessoas que são voluntárias na entidade, para ter uma guarda de documento, para ter uma gestão de dados. Às vezes a gente está tão querendo resolver logo o nosso BO, que a gente queria um papel, assinar e ir embora, né? Mas olha o impacto, né? E uma coisa que eu acho muito importante que vocês falam, a gente sempre brinca, quando o presidente quer alguma coisa aqui no parque, a gente fala, olha, a gente está aqui para defender teu CPF. Se tu quiser fazer, a nossa orientação é essa. E a gente está sempre buscando esse conservadorismo. Porque quando tu deve para o Estado, para o governo, não prescreve. Fica difícil, né? Não prescreve, né? Crime contra. Uma prova desse controle todo que o Ministério da Cultura faz, e acho que deve fazer mesmo, porque o recurso ele não deixa de ser público, é algo que tem que ter seriedade nesse negócio, é também o controle de marcas que nós temos, né, Daphne? O nosso setor de marketing, por exemplo, ele tem um manual que segue a rigor toda a instrução normativa, inclusive essa arte que está posta aqui, ela seguiu o manual de marcas. Quando você faz uma arte, o marketing ele sobe essa divulgação no sistema e passa por uma aprovação dentro do Salic. O Ministério da Cultura ele faz uma aprovação lá. Ele tem 5 dias para analisar. E aí sim liberar. Muitas vezes acaba esbarrando, né?
mas a gente refaz, remete de novo e assim vai. Então, tem que seguir lá a marca da Lei Rouanet, ter a marca da proponente, da patrocinadora, enfim, de todos os agentes que estão envolvidos nesse projeto. Então, é algo para a gente ter em mente também sobre esse controle. E eles monitoram tudo o tempo todo. Então, eles monitoram se tu está executando as tuas metas, o que tu está entregando, o que tu está pagando, se tu está respeitando, né, esse vínculo financeiro. Ah, eu não posso pegar um dinheiro das oficinas e contratar uma atração musical. Eu não posso pegar um valor de um espetáculo e contratar professor. Tudo é monitorado o tempo todo. Se tu usar um recurso a mais, eles vão te chamar e aí tem esse impacto. A gente é muito cuidadoso nessa questão da comunicação, das identidades, né, de só divulgar aquilo que é aprovado pelo governo, porque se eles identificam que a gente descumpriu, eles podem suspender o plano ou o projeto. Então, eles podem congelar tudo e tu não poder mais dar continuidade às ações e atividades que tu estava, sem falar nas implicações que vêm posterior a isso, né? Então, não quer dizer que tu estar executando um projeto, tu vai conseguir finalizar ele se tu não cumprir certinho essas diretrizes. E a gente participou de alguns treinamentos, até no ano passado, eu e a Heloísa, a gente foi para Curitiba participar de um encontro técnico do Ministério da Cultura, e a dor dos agentes culturais tu precisa ser advogado, tu tem que ter um corpo jurídico para fazer projeto da cultura. Né? Então, assim, a gente sabe que vem essa dor. Só que a gente está falando de um recurso que é fiscal, tributário e tem uma legalidade. E o projeto, o plano, prevê esse custo, tanto que é obrigatório. É uma discussão que a gente teve aqui no Fundo da Infância uma vez, né? A cultura te obriga a ter advogado e contador. Quando a gente quis contratar o advogado para coordenar a prestação de conta e cuidar do monitoramento do projeto do FIA, a gente foi questionado para que advogado? Para quê? Entende? É por isso. Porque é realmente um trabalho bem complexo. E aí, quando tu quer pegar um coordenador pedagógico, um assistente social, tirar da função dele para fazer isso, vai ficar complexo. Então, a gente precisa entender que nem tudo a gente vai conseguir fazer. Claro que, para começar, a gente tem que dar um primeiro passo, fazer com o que a gente tem por perto, mas são atividades que podem ser remuneradas e devem ser remuneradas. É tanto que a própria instrução normativa, ela traz como valor total do projeto, e ela divide em 5: pré-produção, produção, pós-produção e gastos com contador e gastos com advogado. Então eles dão até uma certa, sorte a nossa, né, mas dão até uma certa ênfase nos gastos com contador e com advogado, porque eles já Limitam. sabem, Eles dão uma né, limitada. claro, né, Tem limita. teto, tá? Tem que estar enquadrado dentro Tem que das estar dentro regras, né? das tabelas profissionais, tanto de conselho de contabilidade, conselho de advogado, mas assim, eles dão ênfase para isso porque eles sabem que é necessário. Não tem E, muito como fugir disso. E e outra coisa que eu só queria complementar, que a gente consegue também, dentro da lei de incentivo à cultura, pagar a folha salarial, por exemplo, de alguém que eu contrate para acompanhar tudo isso. Não estou falando de advogado nem de contador. Às vezes a gente pode designar uma pessoa que fica responsável pelo acompanhamento, pela prestação de contas, por tudo isso, e a gente tem a possibilidade de, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, contratar essa pessoa, inclusive pelo regime seletista. Ontem a gente falou de alteração aqui de decreto de marco regulatório, e eles estão autorizando até a inclusão de verba rescisória. Então, por quê? Às vezes a entidade ela só vai contratar a pessoa para aquele determinado período do projeto, e ao fazer isso, ela vai ter que depois dispensar. Ela não consegue antecipar se vai conseguir aprovar um outro projeto em seguida. Então, até isso, eles já prevendo. estão prevendo e estão nos dando segurança também, né? É importante. Porque a gente já teve situações, né, de projetos que não fizeram a previsão da verba rescisória e isso causou bastante transtorno para a entidade. Nessa questão do monitoramento e execução, uma coisa que eu me recordo também é sobre essa limitação de planilha orçamentária, que também, quando está muito abaixo, eles alertam. Foi o caso das medidas de acessibilidade, quando a gente fez previsão orçamentária das intérpretes de Libra.
Quando a gente fez os orçamentos, a gente mapeou a nossa região. Só que o valor nacional era outro. Eles falaram, aumenta, não vamos aceitar. E a gente aumentou, e eles botaram, aumenta mais. E assim, foi muito interessante, porque as medidas de acessibilidade vão muito além do intérprete de Libras, vão muito além de um piso tátil e de um banheiro. Envolve uma legislação complexa, que é a lei da pessoa com deficiência. Então, a gente tem a inclusão cognitiva, a gente tem a inclusão física, a gente tem várias questões para fazer esse alinhamento, esse atravessamento com a cultura. Então, eles também nos alertaram muito sobre isso e foram corrigindo. Então, hoje a nova normativa ela já está trazendo até um centro de custo É um centro de custo, né? Que é específico, limitado até né? 20%. Exatamente, Para que antes não custear havia. justamente essas despesas, tá? Com medidas de acessibilidade, democratização de acesso, tudo para garantir esse interesse em geral. Sim. Já é automático, inclusive, né? Sim, acho que é automático. Já tá O sistema ele já faz aquela reserva, assim como do captador de recurso, do advogado, do contador, administração, exatamente. Seguindo na parte de monitoramento, a gente passa para a prestação de contas, né? O que que a gente tem de exemplo aqui dentro do parque? Toda execução, ela pensa o tempo todo, ela é pensada o tempo todo para prestação de conta. Então, tudo que acontece aqui é como se eu fosse prestar conta para o Ministério da Cultura amanhã. Isso já vai estar pronto. Até porque o plano, ele pode ter uma paralisação. Não captei mais recurso. No caso do plano, eu posso parar ele, acabou o recurso, eu vou prestar conta, vou entregar. Vai ter alguns trâmites, óbvio, mas eu posso fazer essa paralisação e entregar. A gente, atualmente, tem tudo pronto. Todas as... Inclusive, né, o Daphne, até desculpa Sim, interromper, uma situação importante que aconteceu com a nova instrução normativa agora foi a proporcionalidade, né? maravilhosa. Entre a captação de recurso e o atingimento da meta. As antigas instruções não traziam referência a essa situação. E aí a gente sempre ficava assim, né? Bah, será que eu tenho que cumprir toda a meta que tá, mas eu não captei tudo? Então ficava aquela discussão. Inclusive, a gente fez uma solicitação no SALIC na época, né, questionando, mas será que eu tenho que cumprir toda a meta? Eu não fiz a captação. Então agora a instrução ela trouxe isso, deixou bem claro que é proporcional à sua captação. E nós já conseguimos bater essa meta, né, Daphne? Já. Então prometi assim 10 apresentações teatrais, mas não captei 1 milhão que eu estava querendo, captei 200 mil. Proporcionalmente eu tenho que entregar 2 apresentações teatrais, né? Não preciso mais ficar correndo atrás e quem sabe, executar às vezes 10 apresentações teatrais com 20% do que eu, E do no que eu precisava. risco, né? Porque é aquela coisa, não está escrito, a gente não está preservado. A gente tinha uma planilha no Excel. Heloísa, rainha das planilhas do Excel, foi lá e fez uma planilha de proporcionalidade. Então, a gente colocava cada captação, quantos que aumentava de ações a serem executadas. E aí, agora, o sistema traz isso para a gente e a gente fica bem mais seguro para a entidade. Porque também foi uma das diligências questionadas, foi por que em 2014 não foi entregado o total da meta. E aí, nitidamente, não tinha sido captado o total do projeto. O projeto era, sei lá, para 900 mil e foi captado 300 mil. Então, obviamente, não ia bater realmente a meta, porque não foi captado o valor total. E aí, a gente resgatou as informações, respondeu e estamos no aguardo. Mas esse detalhamento dessa proporcionalidade, ela traz bastante segurança e aumento na melhora da gestão da tua execução. Então, quando tu executa com esse olhar de estou perto ou estou próximo da meta, a tua prestação de conta está cada vez mais próxima da aprovação. Se tiver algum detalhe, né, que se desvirtuar, vai ser muito pequeno. Então, o monitoramento ele precisa ser semanal. Imagina passar 40, 50 dias para tu achar uma nota fiscal de um fornecedor. A parte financeira, ela se perde muito fácil, gente. Para tu achar, às vezes, R$ 1 perdido dentro de uma conciliação bancária é uma agulha no palheiro. Ontem a gente estava conversando e coisas básicas, né? Foi contratado um CNPJ do João. Na hora de fazer o pagamento para o João, não pagaram no CNPJ do João, pagaram no CPF do João. E aí, quando tu vai rachar essa confusão,
E isso já está muito lá na frente. Então, o financeiro ele tem que ter pausas. Então, tudo que se executa dentro de um projeto ele tem que ser monitorado. E às vezes que a gente não monitorou, deu muito ruim. Deu muito errado, assim. A gente teve uma experiência de refazer, deu custo, né? Não foi só perda de tempo, não. Teve custo financeiro para corrigir isso. Então, é bem importante. Planejou, executou e conferiu. Tem o ciclo do PDCA? Gente, é só aplicar. Aqui a gente faz esse PDCA todo mês na parte financeira e o trimestral das execuções dos eventos e o mensal da execução das atividades. Então, hoje a gente já está em cento e poucos por cento da nossa meta, né, do plano. Então, o plano, mesmo ele não tendo sido captado 100%, ele é um plano de 8 milhões, inclusive, quem quiser divulgar, estamos abertos para captação, por favor. Ele tá liberado aí para ser captado. Mas a gente já está com a meta aí bem avançada. E essa comprovação toda e controle, né, Daphne, é algo que a gente tem que realmente mapear mensalmente o que está acontecendo com o teu projeto ou com o teu plano, né? Porque a gente fala muito de readequação orçamentária, né? Mas o plano ele pode ser readequado em outros formatos também, tanto nos seus objetivos, estratégias, enfim, praticamente tudo. Então, se a tua meta não está alinhada com o tempo, consegue pedir também. Só não vai deixar isso lá para o final, né? Porque também, senão o Ministério ele vai analisar de outros olhos. Então, é um cuidado que a gente vai ter que as entidades têm que ter, na verdade. E com justificativa, né? Quando a gente fala aqui em readequar, em solicitar, a gente tem que ter um respaldo, a gente tem que provar o porquê que é aquilo. E vamos lá, a gente desenhou um plano em 2023. 2025 já é um outro comportamento. Uma coisa que a gente está sentindo na pele é o aumento de valores nas contratações de estruturas. Né? Se ano passado eu contratava um telão de LED por 6, 7 mil, agora está 9. Mas a minha planilha orçamentária foi aprovada em 2023 com aquela realidade. Porque se eu fosse botar gordurinho e chorinho, ele ia bater os 15 milhões de reais. Aí quantos que eu não ia ter que captar para iniciar as metas, né? Porque se eu faço um projeto de 15 milhões, eu não posso prometer só 500 alunos por ano, vamos lá. Eu vou ter que aumentar isso, né? Então, esse é um desafio de tu olhar a tua realidade, o porquê que não cabe mais, qual é o indicador que tu tens para comprovar que precisa mudar. Uma coisa bem simples que a gente teve aqui de mudança no plano, os dias de festivais. O nosso festival, eles eram para acontecer aos sábados, domingo no parque e festivais aos sábados. Não emplacou. A comunidade não vem sábado curtir o parque como ela vem no domingo. Galera trabalha, galera se envolve com outras atividades. O pessoal já tem um hábito de vir ao parque aos domingos. Precisamos explicar para o Ministério que, olha, a gente tem um fluxo maior de pessoas, se a gente quiser fazer uma otimização do recurso financeiro, um acesso à democratização, a gente gostaria de trocar para o domingo no parque. Então, assim, o festival que tu faz no sábado, que dá 1.100 pessoas, no domingo dá 3.500 pessoas, 4.000 pessoas. Um domingo. Uma troca de data, né? Uma troca de dia da semana. Então, não era uma readequação financeira, mas ela é uma readequação que a realidade da comunidade não abraçou. Então, talvez a gente não pensou muito bem na proposta, quando foi aplicar, não era o que a comunidade queria. Então, esses momentos, precisa dessa observação direta, levantar indicadores, e a gente envia isso, sabe? Planilha de catraca, de estacionamento, foto de público, relatos de avaliação de satisfação. Então, a gente recebe uma avaliação de satisfação tanto do público quanto da atração. Envia para o Ministério. A atração sugeriu isso, isso e isso, por isso que a gente está... Então, assim, as avaliações de satisfação, elas são bem importantes para a melhoria contínua. Assim, a gente acaba usando, inclusive, como respaldo e justificativa nessas solicitações. Até para prestação de contas, grau de satisfação do público é um dos pontos analisados, né? A gente sabe que tem exceção e tal, não aplica para todo mundo, mas medir isso é importante até para prestação de contas. É isso? É isso. Vamos abrir para pergunta?
Pessoal, vamos abrir então para perguntas. Se vocês têm interesse em conhecer um pouquinho mais do processo do parque, como é que a gente pode contribuir. Tem mais algum microfone aí para a gente ceder? Pode pegar o meu aqui, Ju. A gente tem 2. E pode ser o do. E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, eu só peço que faça no microfone que vai ficar captado lá no nosso áudio. Ou a gente explicou bem direitinho, ou esse pessoal deve estar pensando, ixi, esse povo é tudo doido. O pessoal tá ansioso pela palestra do Beto, eu acho. Então, aí eu pensei nisso, assim, eu acho que a gente tem uma palestra mais interessante, porque todo mundo quer dinheiro, né? Eu quero saber onde é que tá o dinheiro. Então, a gente pode passar para a próxima fala? O que vocês acham? De acordo? É um espaço aqui democrático. Então, a gente vai arrumar aqui o palco, liberar. Convido, então, o Beto para subir ao palco. Agradeço a vocês, meus parceiros, profissionais, amigos, queridos. Confio demais no trabalho dessa galera aqui. Obrigado por aceitar essa loucura, porque A gente que agradece. eu invento essas coisas e eles topam as minhas loucuras todas. Então, agradecer bastante e eu acredito que essa é só a primeira que a gente vai poder trazer mais informação e aprimorar e melhorar e evoluir, né? Então, obrigada, gente. Obrigado a todos.